Tem um exemplo que o Geraldo é um dos alunos da piscicultura de alta performance hoje, né? Quando ele entrou, ele tinha muitas espécies de peixes dentro do mesmo viveiro, a tal da salada de fruta que eu chamo aqui, e ele tinha dificuldade na comercialização, vai passar a rede, você vendeu só uma espécie e vinha muitas outras espécies dentro da rede. Então, você tem todo aquele trabalho de ficar tirando muitas espécies, estressando todos aqueles peixes. Outra coisa, colocar a população de maneira aleatória, sem fazer esse planejamento que eu estou falando para você aqui. Porque quando você coloca de maneira aleatória, vira uma bagunça. Você acaba perdendo o controle, né? E aí, quando ele entrou dentro do curso Psicultura de Alta Performance, depois a gente foi trabalhando as estratégias, ele entendendo como é que poderia ser feito, como que a gente podia trazer mais eficiência de produção para dentro da piscicultura dele, e hoje ele está lá vendendo, né, vendendo a tilápia dele, tirando o filé da tilápia dele, e está tendo ótimos resultados, inclusive, né, de lucratividade dentro da piscicultura dele. Então, se você olha para a sua piscicultura como negócio, não adianta ficar achando que você vai, agora encontrei um alevino legal, encontrei um alevino barato, agora eu estou gostando muito dessa espécie de peixe, vou comprar um pouco de alevino e jogar. Não, esquece isso. Esquece isso. Não dá para fazer desse jeito na piscicultura. Você tem que ter planejamento, tá? Agora, em relação a alojar alevinos com a presença de peixes já dentro, como que acontece, né? O ideal é que você busque também espécies que tenham um ciclo de produção próximo, né? Então, que você vai comercializar, vamos dar um exemplo, você vai colocar uma espécie que demora 8 meses para chegar ao peso de abate, aí na tua região. Então, se você vai colocar uma espécie secundária, é importante que você use também uma espécie que vai ter mais ou menos esse mesmo crescimento, esse mesmo ciclo de produção, principalmente se você faz despesca total, né? Se você esgota 100% do teu viveiro, porque aí todo mundo chegou no peso de abate, aí você liga, né, combina com o teu comprador, aí, meu peixe está pronto, ele programa para vir buscar, e aí você negocia com ele as duas espécies. Que aí as duas espécies vão estar prontas, você não precisa ficar esperando a outra espécie chegar no peso de abaixo, não precisa ficar fazendo uma classificação. Agora, para quem faz despescas parciais, seja porque comercializa peixe para consumidor final, por exemplo, porque 10 despescas são de tamanhos menores, ou seja porque o seu viveiro é muito grande, né? E aí você precisa fazer despesca parcial. Aí, nesse caso, tá ok, você pode ter essas espécies tendo um desenvolvimento de crescimento em espaço, né, intervalo diferente, ciclo de produção diferentes, mas você tem que ter a noção de que quando você vai fazer a despesca, esses peixes vão precisar ser classificados, né? Então, ou seja, tudo é estratégia. Se você coloca esse peixe de maneira cega lá dentro do viveiro, você vai ter muitas dificuldades ao longo do ciclo de produção. Tá, aí você decidiu que vai fazer consórcio de peixes, escolheu duas espécies complementares, já sabe que vai colocar uma espécie carro-chefe, que a espécie secundária vem só a 10% da população total ali do viveiro. E aí, como é que você faz? Vamos fazer o seguinte: se você pensa o seguinte, se as duas espécies complementares que você escolheu, né? Escolheu de acordo com demanda aí de consumo da tua região, né? Não vai escolher só porque você acha bonito. Escolha de acordo com demanda. Então, escolha uma espécie que você sabe que vai ter comercialização. Se são duas espécies onívoras, tá tudo bem. Você pode tanto colocar esses alevinos do mesmo tamanho. Então, eu comprei um tambaqui e um piau, ou uma tilápia e um piau, do mesmo tamanho. Pode. Quanto ter um peixe maior do que o outro. Também pode. Eu já estou com um peixe grande dentro do meu viveiro e quero começar a fazer consórcio. Pode. Se programe em relação ao tempo do ciclo de produção, inclusive da espécie secundária, mas também pode.
O que não pode é o seguinte: você escolher fazer consórcio de duas espécies em que uma das espécies seja carnívora. Aí, nesse caso, você não pode alojar os peixes com o mesmo tamanho. Então, eu vou comprar peixe de 5 gramas, né? Eu compro o carnívoro de 5 gramas e o onívoro de 5 gramas. Nesse caso, o que acontece? Você precisa colocar o peixe onívoro maior do que o peixe carnívoro. Isso não significa que você precise comprar um onívoro maior, um tambaqui maior. Não, não é isso. Significa que se você não consegue comprar um tambaqui maior, se você não quer comprar um tambaqui maior, ou você não tem a oferta, né, do carnívoro de menor tamanho, o que você faz? Compra o peixe onívoro, coloca ele dentro do viveiro e deixa ele chegar a um tamanho. O ideal é que ele chegue aí pelo menos em 60 gramas. Pelo menos em 60 gramas. Quando esse peixe chegou em 60 gramas, aí você compra um alevino bem, né? Um alevino pequeno lá, de 5 gramas, 8, 7 gramas do peixe carnívoro, para que ele seja colocado. Se você fizer ao contrário, ou colocar com o mesmo tamanho, a espécie carnívora vai predar a espécie onívora. Fato. Mas vai comer todo ele? Não, não vai acabar com 100% do teu lote, mas vai ter perda, vai ter mortalidade, tá? Então, e aí? Você perde eficiência, né? Você comprou lá 10 mil alevinos e te sobraram 9 mil ou 9.500. São 500 peixes que você está deixando de engordar, 2 quilos, 1 tonelada, né? Tá? Então, pensa nisso. Se tiver espécie carnívora no teu consórcio, o carnívoro sempre tem que ser alojado depois ou em menor tamanho que a espécie onívora, tá?